Bem, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí vai uma videoaula sobre como usar o Solver no Excel. E essa videoaula vai servir para o curso de Economia Empresarial ministrado pelo professor Hélio Mairata. Então, aí vai uma contribuição basicamente de como instalar o Solver no Excel e também verificar como resolve a alternativa E do problema que o professor Mairata passou em sala de aula, que é resolver aquela questão com um conjunto de restrições na economia. Então, vamos verificar isso e em sala de aula, o professor Hélio Mairata com certeza vai frisar e especificar mais isso para vocês. Então, vamos dar início à apresentação. Bem, dado a letra E, se vocês fizerem todo o procedimento, o problema vai ficar dessa forma. Essa daqui é a função objetivo que vai querer se minimizar, ok? E aqui é apresentado, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 restrições. Além dessas 6 restrições, tem uma restrição aí que está omitida, que vamos precisar colocar em algum momento, mas depois eu explico. Então, o que vocês observam aqui? Essa é a forma como vocês vão ter que inserir o problema lá no Excel. Então, basicamente, o que a gente vai ver é como inserir essas restrições lá no Excel e efetivar, fazer todo esse problema, essa programação linear aí, resolvendo pelo método simplex, só que pelo solver, incluindo todas as restrições conjuntas. Então, vamos lá para a planilha do Excel e vamos verificar como se procederá a inserção dessa função objetivo, das restrições, dos valores das quantidades produzidas, né, para cada processo e inserir o mínimo e o máximo da produção. Então, vamos lá. Então, vindo aqui para a planilha do Excel, o que nós vamos ter que fazer? A primeira coisa é inserir, né, colocar todo o processo da função objetivo. Então, qual é primeiro processo que eu tenho que fazer? É colocar lá a relação Q P1, Q P2, Q P3 e Q P4. Esses processos aqui, na verdade, elas vão constituir, na verdade, as nossas variáveis. Ok? E uma coisa interessante, bem aqui vocês vão colocar os coeficientes gerais. O que vão entrar nesses coeficientes? São aqueles valores lá na função objetivo que multiplicam, na verdade, o processo. Então, se você ir lá para a função objetivo, você vai verificar que tem uns coeficientes angulares que estão multiplicados por cada variável da função objetivo. Então, se você observar, vamos ver lá quais são esses coeficientes. Bem, essa é a função objetivo. Então, se você vê todos esses valores aqui, que estão multiplicando com as quantidades, eles é que são os nossos coeficientes. Então, aqui, na verdade, para o Q1 vai ser o 1935, para o Q2 vai ser o 1517,5. Lembrando, o meu Excel aqui está em separação decimal por ponto. Se o de vocês estiver por vírgula, vocês vão ter que colocar vírgula. Isso depende do padrão que cada um utiliza no programa. Como eu trabalho com muitos softwares econométricos e estatísticos americanos, eu prefiro usar o ponto que fica mais fácil trabalhar. O próximo coeficiente é o 1198,75. E o Q4 é o 1015. Então, o que nós fizemos aqui? Inserimos todos os coeficientes dessa função. Ok? Bem aqui vai ter o que a gente vai chamar de ideal. Esse ideal é o que ele vai ter que maximizar. Então, na verdade, esse valor que vocês estão vendo aqui vão ser justamente o resultado
de QP1, QP2, QP3 e QP4. Esses valores você não preenche. Quem vai preencher isso daqui é o solver. Ok? E outra coisa que vocês vão ter que inserir são esses valores aqui de 10.000, 6.000, 5.000 e 4.000. O que nós podemos fazer? Nós podemos inserir esses valores bem aqui. Você coloca aqui 10.000, 6.000, 5.000 e 4.000. Bem aqui vai ficar a minha função objetivo. O que é a função objetivo? Bem aqui nessa célula. É inserir todo esse processo que você está vendo aqui. Então, na verdade, inserir essa função objetivo é escrever a seguinte fórmula. 10.000, como está aqui, ó, 10.000, menos o coeficiente, que é aqui que vai ficar o coeficiente, vezes aqui é a variável, o resultado da minha variável, e bem aqui o coeficiente. Então, o que você está vendo colocando aqui é essa parte aqui da função. Aí, na sequência, mais, novamente, abre o parênteses, 6.000, menos o valor que você vai encontrar, que ele vai otimizar, vezes o meu coeficiente. Da terceira parte, agora essa daqui, vai ficar o quê? 5.000, que eu estou inserindo essa parte aqui, menos o valor da variável, ok? Tudo isso multiplicado pelo coeficiente. Mais, aí insere o quê? 4.000 menos o valor da variável, fecho parênteses, vezes o coeficiente. Bem, a princípio, esse resultado que você está vendo aqui, como estão zerados e você tem uma quantidade mínima, ele vai dar um resultado positivo. Só que essa função objetivo que você está vendo aqui, ela vai mudar depois. Tá? Esse valor que você está vendo é o valor inicial, com a produção inicial, se não houver nenhum tipo de restrição. Então, esse valor que você tem aqui, na verdade, é aquele valor que ele chama de MBC, né? Então, esse MBC nada mais é do que 38.508.000, ok? 750. Vamos só colocar aqui essas células, vamos formatar ela, eu vou botar em moeda, né? Mas põe padrão dólar, cifrão, só para dizer que é uma unidade monetária. Pode ser qualquer um que fique com cifrão, ok? 2 casas decimais. Faça isso também para essa célula, que esse valor, na verdade, vai ser um valor específico. E vamos colocar aqui o novo, né, a nova MBC, que é a nova otimização. Na verdade, essa nova otimização ela vai se constituir dessa célula menos esse resultado que você vai encontrar na função objetivo. Por enquanto, ele vai ser 0. Tá? Agora, vamos tirar essa parte daqui e eu quero que vocês se concentrem no seguinte. A próxima etapa que nós vamos fazer é inserir as restrições. Então, elas vão ficar bem aqui. Aqui embaixo vão ficar as restrições. Quantas são essas restrições? Nós conferimos lá e verificamos que são um total de 6. Então, vamos enumerar essas restrições aqui. A gente vai colocar elas aqui. Vamos centralizar. Aqui você vai ter a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E vamos colar elas aqui para a gente visualizar melhor como vão ficar essas restrições. Então, essas aqui são as 2 primeiras restrições que nós temos, que são aquelas restrições de produção que estão lá estabelecidas. O que é que nós basicamente vamos fazer, que é importante especificar? Aqui são as variáveis que vão estar associadas a cada uma dessas restrições. Bem aqui eu vou chamar um limite LHC. Esse LHC que eu estou colocando aqui, ele vai ser, na verdade, um parâmetro que vai
fixar os valores, né, os valores ótimos relacionados com a função objetivo. Aqui eu sempre coloco o mínimo e aqui um máximo. Esse mínimo e o máximo por quê? Porque você tem duas situações aí nesses problemas. Vai ter uma situação em que você não vai precisar do mínimo, você vai precisar só do máximo de produção. E tem uma situação, as outras restrições, que tu vai precisar dos dois, tanto do mínimo como do máximo. No caso dessa restrição, dessas duas restrições que vocês estão vendo aqui, que vão ser a primeira e a segunda, elas só têm um valor de máximo. Então, o que a gente faz para inserir essas restrições? Ora, é muito simples. Coloque diretamente essas proporções que vocês estão vendo aqui. Está vendo? 60 para 60? Então, você coloca igual 60 dividido por 60. Claro, vai dar 1. A próxima é o quê? É igual 50 dividido por 60, que vai dar 0,833. A próxima, a seguinte, é igual 45 dividido por 60, que vai dar 0,75. E, finalmente, a Q4, essa daqui, que é igual a 40 dividido por 60, que vai dar 0,667. Muito bem. O que você vai fazer agora? Inserir esse máximo aqui, que é igual a 17.417. Tá? Foi inserido. Próxima etapa é inserir os coeficientes da restrição 2. Então, está 5 vezes Q1, você coloca aqui 5. 4 vezes Q2, aqui é 4. 3 vezes Q3, aqui é 3. E 2,5 vezes Q4, 2,5. Muito bem. E o valor máximo aqui é 79.000. Muito bem. O que vai ser esse LHC aqui? Ele vai ser a forma como você vai construir a restrição. Então, basicamente, o que você tem que colocar ali é o valor dos coeficientes associados ao valor ideal que você vai encontrar aqui dos valores QP1, QP2, QP3 e QP4. Então, você faz aqui 1 vezes o valor de QP1 mais esse coeficiente vezes o valor de QP2 mais esse coeficiente vezes o valor de QP3 mais, aí vem aqui o coeficiente 4, está aqui que é o E10 vezes aqui o QP4. Muito bem. Uma coisa importante e interessante fazer é todos esses coeficientes aqui você fixar. Por que fixar? Todos os coeficientes daqui, tá? Porque eles não vão mudar. Então, se eles não vão mudar, a gente pode pegar e aproveitar esses coeficientes. Desculpa, aqui está errado. Aqui é no C3. Que você pode pegar e fazer o quê? Tem que dar 0 aqui e automaticamente puxar. Quando você for ver, olha, o que vai acontecer? Esse está multiplicando com esse com esse, esse com esse, esse com esse. Como eu fixei aqui na célula, ele vai fixar aqui também. Muito bem, colocamos todas essas restrições aqui. Só que ainda falta colocar aquelas outras 4 restrições relacionadas à quantidade mínima e máxima de produção. Então, vamos colocá-las aqui. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer aqui? A primeira está relacionada a QP1. Ele vai produzir mais do que 5.000, ok? E menos que 10.000. Então, ele é uma restrição específica, aqui nenhuma associada a eles. Depois você vai ter o quê? Ele vai ter um valor mínimo, que vai ser o valor de 5.000. E ele vai ter um valor máximo, que é 10.000. Ok? Você pode pegar e puxar aqui. Tá? Você vai ver que está todo associado. Ó. Todos estão associados às células lá de cima. A próxima restrição agora é para QP2. Então, é aqui no 1. Ó. QP2 é 0, 0. Aqui você vai ter o valor de 3.000, no mínimo, e no máximo 6.000. Está inserida. Pode puxar aqui.
A próxima é em relação a QP3. Então, QP1 é 0, QP2 é 0, e QP3 é 1, e QP4 é 0. Já automaticamente foi colocado aqui. Qual é a restrição dele? No mínimo 2.500 e no máximo 5.000. E, finalmente, a QP4. 0 QP1, 0 QP2, 0 QP3, 1 QP4. E aí ele vai ter o quê? 2.000 no mínimo e 4.000 no máximo. Então, aqui estão inseridos todos os elementos da minha restrição. Ok? Qual é a próxima etapa, então, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse problema de programação linear e vamos jogar lá no Solver. Então, vamos ver agora como você aciona o Solver no Excel. Então, vamos lá para essa próxima etapa. Bem, para habilitar o Solver no Excel, você vai ter que vir bem aqui em Arquivo, Opções. Quando abrir Opções do Excel, você vai ter que vir aqui em Suplementos. Tá? Demora um pouco para vir. Bem, aí vai aparecer essa situação aqui. O Solver ele vai ter aqui em Suplementos aplicativos nativos. Tá? O que você faz? Você vai selecionar o Solver, tá? Suplementos do Excel e vai vir em Ir. Aí ele vai estar desabilitado aqui no seu caso. Você vai selecionar ele, habilitar e dar OK. Quando você fizer isso, em alguns programas ele vai pedir para instalar. Em outros ele vai fazer a instalação direta. Se você estiver trabalhando com Excel 2010, ele vai aparecer bem aqui em Dados. E bem aqui, olha, vai aparecer essa opção aqui, Solver. Ok? Então, é assim que você habilita o Solver. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos rodar o problema baseado no Solver. Então, vamos aprender a inserir todos esses, lá no Solver, esses espaços que ficaram aqui e encontrar o valor, todos os valores que maximizam e que vão ser a solução para aquele problema lá. Então, vamos agora para a próxima etapa. Então, bem aqui em Dados, você acessa o Solver. Tá? Definir o objetivo. Esse ponto aqui é onde vai estar o resultado da sua função objetivo. Nesse caso, é esse espaço aqui, onde você inseriu a célula B5, onde você inseriu toda aquela fórmula, né, do 10.000 menos o valor do coeficiente, menos o valor da variável, vezes o coeficiente específico dela. Então, é aqui que tem que ficar, porque essa é a sua função objetivo. No caso, trata-se de um problema de minimização. Então, você vai ter que marcar aqui para mínimo. Tá? O que é isso aqui, alterando células variáveis? São as células onde vão estar o valor das suas variáveis, essas aqui. Ó. Tá? Então, você seleciona todas elas, que é onde vão sair os seus resultados, e pronto, selecionou. Qual é a próxima etapa agora? Vai ser adicionar as restrições. Então, nós vamos ter que adicionar essas restrições conforme você viu lá no problema. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, vamos adicionar a primeira restrição. A primeira restrição está relacionada ao quê? Que todo esse valor aqui, essa função, é menor ou igual a 17.417, correto? Então, essa daqui é a função que vai representar a restrição, tá? Que é onde a gente botou o LHC, menor ou igual, e aqui você seleciona o valor da restrição. Adiciona, e quando você for lá ver, ele vai adicionar bem aqui a sua primeira restrição. Ok? Então, vamos continuar adicionando. A próxima restrição é a segunda restrição, que é o quê? Esse valor aqui, onde está a fórmula, menor ou igual a 79.000. Adicionar. Qual vai ser a terceira restrição? A terceira restrição vai ser o resultado dessa fórmula aqui. Aí ela tem duas etapas de inserção. Qual é a primeira? É um menor ou igual a esse valor que você está vendo aqui de 10.000. Ok? Então, essa é a primeira. Adiciona. Ainda continuando nessa terceira restrição, você vai ter o valor do mínimo, que é o maior ou igual. Maior ou igual a 5.000. Adiciona. Então, essas duas etapas que vocês acabaram de ver foi a inserção da terceira restrição.
Agora, na quarta restrição, o que você faz? Seleciona aqui esse valor do LHC, onde está a fórmula, menor ou igual a 6.000, tá? Adiciona. Você vai ter agora aqui o LHC maior ou igual a 3.000. Tá? Adiciona. Perfeito. Agora vamos inserir a quinta restrição, não é isso? Então vamos lá. Colocar o valor LHC da quinta restrição. Menor ou igual a 5.000. Adiciona. Vamos colocar o LHC da quinta restrição maior ou igual a 2.500. Adiciona. Muito bem. Vamos inserir agora a sexta restrição, que é o quê? O LHC menor ou igual a 4.000. Adiciona. O LHC aqui maior ou igual a 2.000. Adiciona. Ok? Então, aqui todas as restrições. Paramos por aqui? Não. Ainda temos que inserir duas restrições muito importantes. Na verdade, 4 restrições. Que são quais? As restrições de não negatividade no modelo. Então, se você adicionar aqui e selecionar as células onde saem todos os resultados de x, e você colocar maior ou igual a 0, você está inserindo que QP1 é maior ou igual a 0, QP2 é maior ou igual a 0, QP3 é maior ou igual a 0 e QP4 é maior ou igual a 0. Isso daqui é importante adicionar essas restrições, por quê? Porque essas restrições elas são as famosas restrições de não negatividade. Então é importante que elas estejam lá. Bem aqui você vai fazer o quê? Vai pedir um método simplex. Quando você fizer isso, agora inseriu tudo. O que você faz agora? Pede para resolver. É interessante aqui manter a solução do solver, tá? E tem restaurar valores originais. Manter aqui a resolução do solver. Você pode pedir os relatórios de resposta, sensibilidade e limites. Dá OK. Ele vai criar aqui as planilhas de relatório de resposta 1, sensibilidade. Mas vamos primeiro analisar o seguinte. Verificar se esse resultado está de acordo com o que foi observado lá no resultado do problema. A função objetivo gerou um valor mínimo de 7.648.500 unidades monetárias. Está de acordo? Tá. Se você observar, o resultado lá do modelo que foi encontrado foi esse daqui. Esse aqui que vocês estão vendo. Para P1 a quantidade 8.400, para P2 3.000, para P3 5.000 e para P4 4.000. E a nova MBC é de 30.860.250. Bem, se vocês pegarem e forem ver o resultado que saiu lá no solver do Excel, vamos lá ver quais foram. Olha aí no Excel. Bem aqui, ele vai te dar os resultados. Ó. QP1 8.400, P2 3.000, P3 5.000, P4 4.000. Então, está correto, o resultado bateu com aquele lá. Aquele valor da nova MBC é o que? A diferença desse para essa. O valor máximo, mínimo que tinha, a nova restrição, quanto você vai minimizar ela, quanto vai ter que tirar, e essa 30.860.250 unidades monetárias é a sua solução final. Então, é assim que você faz pelo solver, usando Excel, esse problema de programação linear mais complexo, inserindo várias restrições monetárias e econômicas. Aqui são os relatórios de resposta, o tempo que ele leva para fazer a solução, para achar a solução. Aqui é o valor original, aqui é o valor final, né, quanto ele vai ficar. Esse valor original, na verdade, é aquele valor que fica se você considerar sem nenhuma restrição, né, e utilizando a capacidade máxima da empresa. Aqui você tem subtração, um novo valor, né? Aqui você tem a quantidade que cada quantidade vai usar, cada variável. Aqui estão as restrições. O relatório de sensibilidade mostra como você muda o coeficiente, ok? Quanto é que ele sai de um ponto para outro,
quanto permite aumentar. Então ele dá umas saídas muito interessantes, inclusive com relação às restrições. E aqui está um relatório que ele coloca que é o quê? Mostrando quanto varia de uma quantidade para outra. Limite inferior, limite superior, o máximo, daí o ideal. O resultado objetivo. Então, ele solta aqui uma série de resultados que, com mais tempo e dedicação, você analisa. Muito bem, pessoal. Então, era isso. Eu espero poder ter ajudado e agradeço ao professor Hélio Mairata por dar a oportunidade de passar essa solução para vocês. Um grande abraço.